Atenção! O conteúdo a seguir trata-se de uma creepypasta. Creepypastas são histórias de terror e suspense encontradas na internet, postadas em diversos fóruns e blogs e outros sites similares, com o propósito de assustar e perturbar os leitores. São escritas de forma envolvente, fazendo com que mexa com a imaginação do leitor. É difícil dizer se uma creepypasta é baseada em algo real ou não, apesar de sabermos que são apenas histórias para nos entreter. Mas, como você conhece o canal Tulu, sabe que isso nem sempre acontece. O nome surgiu através da palavra copypasta, uma expressão usada na rede para definir textos que são copiados e colados diversas vezes. Através da creepypasta, nós conhecemos diversas histórias de episódios banidos e lados obscuros e ocultos de desenhos animados e de séries de TV que conhecemos e gostamos. Bem, não é a primeira vez que nós vamos falar de Os Simpsons aqui no canal. Com certeza, você já deve ter visto pelo menos 1 ou 2 vídeos aqui onde abordamos a temática. Mas hoje, trataremos de uma das creepypastas mais assustadoras da internet, onde conta a história de um episódio perdido de uma das primeiras temporadas dos Simpsons, lançada em 1989, A Morte de Bart Simpson. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Na internet e até mesmo aqui no YouTube, existem diversas creepypastas sobre o desenho Simpsons, mas talvez a que você vai ouvir agora é uma das mais assustadoras. Um episódio perdido que pouco foi divulgado nas redes. Um episódio que conta a história da morte de Bart Simpson. Você sabia que a Fox tem uma forma muito estranha de contar os episódios de Os Simpsons? Eles se recusam a contar alguns, fazendo a quantidade de episódios ser inconsistente. A razão para isso é justamente este episódio perdido, que foi feito na primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. Ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar sobre isso. Pelo que se tem ouvido por aí, o episódio perdido foi totalmente escrito por Matt, o criador da série. Durante a produção da primeira temporada, parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso para qualquer um que estava presente na época os deixa bravos e te proíbem até de mencionar qualquer coisa, inclusive para o Matt. O número de produção do episódio era 7G44 e o título era Dead Bart, que traduzindo em português significa Bart morto. Além de ficarem bravos, perguntar para qualquer um que trabalhou no programa sobre isso os fazem querer impedir que você se comunique com o criador da série. Em um evento, um fã estava seguindo Matt para tentar adquirir qualquer informação acerca desse episódio, mas falar sobre isso parecia perturbar não só Matt, mas os organizadores do evento. Ele não parecia estar muito triste ali durante o evento, mas o fã, que parecia ser muito obsessivo, conseguiu falar com ele. Quando mencionou sobre o episódio perdido, toda a cor desapareceu do rosto de Matt e ele começou a tremer. E o fã então perguntou se ele poderia contar mais detalhes sobre esse episódio. A voz de Matt começou a soar como se fosse uma voz de choro. Ele pegou um pedaço de papel, anotou algo nele e deu para o fã. Ele implorou que nunca mais mencionasse o episódio novamente. O pedaço de papel continha o endereço de um website nele e não foi divulgado qual era esse website, por razões que você já vai entender em um segundo. Então o fã colocou o endereço no seu navegador de internet e foi para o site, que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarela. Um link de download também estava lá.
Assim que o arquivo foi baixado, o computador dele ficou maluco. Um vírus entrou dentro, algo totalmente assustador que bagunçou tudo. Restaurar o sistema não funcionou. O computador inteiro precisou ser formatado. Antes de fazer isso, no entanto, o fã copiou os arquivos para um CD e então tentou abri-lo em outro computador. E, como suspeitava, havia o episódio perdido dos Simpsons. O episódio começava como qualquer outro episódio, mas tinha uma qualidade de animação muito baixa. Se você já viu a animação original numa Noite Encantada, o último episódio da primeira temporada é mais ou menos parecido com aquilo. O primeiro ato era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava totalmente diferente. Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, Lisa parecia ansiosa e Bart parecia ter ódio e raiva genuínos pelos pais. O episódio era sobre os Simpsons indo em uma viagem de avião. Perto do fim do primeiro ato, o avião estava decolando. Bart estava aprontando como se esperava, claro. Entretanto, quando o avião já estava com mais ou menos 15 mil metros de altura, Bart quebra uma das janelas e é sugado para fora. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo de animação do mundo de Os Simpsons representaria a vista e que a morte tornaria tudo mais realístico. Isso foi usado neste episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se de vantagem de não ter que animá-lo e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico e o seu corpo estava morto, parecia muito real. O ato termina em uma imagem do cadáver de Bart. Quando o ato 2 começa, Homer, Marge e Lisa estão sentados à mesa chorando. O choro continua e continua, fica mais doloroso e soa muito realístico, mais do que você pode achar possível. A animação começa a decair quanto mais eles choram e você pode ouvir os murmúrios ao fundo. Esse choro se estende por todo o ato e todo o segundo ato. O terceiro ato abre com um título dizendo que um ano se passara. Homer, Marge e Lisa estão extremamente magros e ainda sentados à mesa. Não há sinal de Maggie ou dos animais que você costuma ver no desenho. Eles decidem visitar o túmulo de Bart. Springfield está totalmente deserta e enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam mais decrépitas. Todas parecem abandonadas. Quando chegam ao túmulo, o corpo de Bart está simplesmente caído na frente da sua lápide, parecido com a cena do final do primeiro ato. A família começa a chorar de novo. Eventualmente eles param e apenas encaram o corpo de Bart. A câmera foca no rosto de Homer. A cena se afasta enquanto o episódio termina. As tumbas ao fundo possuem os nomes de todos os convidados especiais de Os Simpsons. Alguns ninguém tinha ouvido falar ainda em 1989. Outros nem ainda haviam estado no programa. Todos possuem datas de mortes neles. Para convidados que morreram recentemente, como Michael Jackson e George Harrison, as datas estão de quando eles deveriam morrer. E isso deixa o episódio ainda mais assustador. Você pode tentar usar as tumbas para prever a morte dos convidados especiais de Os Simpsons que ainda estão vivos. Mas tem algo de muito estranho na maioria daqueles que não morreram ainda. Todas as suas mortes estão listadas no mesmo dia. Bem, essa seria apenas mais uma creepypasta se não fosse por esse detalhe. Porque, se formos analisar todas as previsões que o desenho Simpsons fez e que realmente aconteceram, esse episódio perdido relata a morte de muitas pessoas que aconteceram e que ainda está por vir. Perceba que foi dito que algumas mortes irão acontecer no mesmo dia. Perceba também as diversas mensagens subliminares presentes no desenho Os Simpsons. Nós já falamos sobre isso aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas em novembro nós lançamos um vídeo aqui sobre algumas profecias assustadoras dos Simpsons. Eu vou colocar novamente um trecho deste vídeo para que vocês possam lembrar e aí continuarmos a fazer essa análise obscura por trás do desenho. Bom, vamos começar com o surto de ebola, que foi previsto em 1997. O episódio se chama O Saxofone de Lisa, terceiro episódio da 9ª temporada. Um vídeo que se tornou viral em 2014 afirma que os Simpsons previu o mais recente surto de ebola. O episódio mostra Marge se oferecendo para ler um livro para Bart com o título George, o Curioso e o Vírus do Ebola. Teóricos da conspiração afirmaram depois disso que este fato
é uma prova de que os responsáveis pela série sabiam o que aconteceria no futuro e que o desenho seria produzido pela Ordem Illuminati. E dando continuidade às profecias obscuras dos Simpsons, você se lembra do ataque do Tigre previsto em 1993. O episódio é o 10º da 5ª temporada e o título é Como Aprendi a Gostar de Jogos Legalizados. A carreira nos palcos da dupla de mágicos alemães terminou de forma chocante em 2003, quando Roy foi atacado por um dos seus tigres brancos, animais que eram sua marca registrada durante uma performance em Las Vegas, nos Estados Unidos. 10 anos antes, em um episódio de Os Simpsons, no qual Springfield legaliza os jogos de azar, onde uma dupla de mágicos alemães foi contratada para fazer uma grande apresentação. Durante a performance, um deles é atacado bruscamente por um dos tigres. Não podemos negar que as semelhanças são impressionantes. Dando sequência à lista, vem o escândalo da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi previsto em 2007 durante o filme Os Simpsons. 6 anos antes de Edward Snowden contar a verdade sobre a espionagem praticada pela NSA em relação aos cidadãos norte-americanos, Os Simpsons, o filme, falou sobre a extensa rede de vigilâncias da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Isso é, no mínimo, assustador. Os Simpsons previram o escândalo de uma agência que estava espionando os cidadãos norte-americanos. Vamos continuar a nossa lista de profecias obscuras dos Simpsons. O escândalo da carne de cavalo, previsto em 1994. No 19º episódio da 5ª temporada, os Simpsons parece que acertaram mais uma vez. 19 anos antes da revelação de que parte da carne bovina vendida na Europa havia sido contaminada com carne de cavalo, Os Simpsons fez uma piada sobre a merendeira Doris cozinhar com partes selecionadas de cavalos, agora com mais testículos. Um esclarecimento à parte: a merendeira Doris agora se chama merendeira Dora, uma mudança de nome ocorrida quando a dubladora original da personagem, Doris Grau, faleceu em 1995. Urnas eletrônicas defeituosas, previsto em 2008, no episódio A Casa da Árvore dos Horrores, 4º episódio da 20ª temporada. Nesse episódio especial de Halloween de 2008, Homer tenta votar em Barack Obama em uma urna eletrônica, mas a máquina não funciona corretamente e computa o voto para o seu rival, John McCain. Apenas 4 anos depois, uma urna eletrônica foi retirada de circulação no estado da Pensilvânia, quando foi filmada computando votos que seriam de Obama para o seu rival de vida real. Seria isso uma coincidência? No episódio Simpsons na Copa do Mundo, 16º episódio da 25ª temporada, um ano antes do mundo do futebol virar de cabeça para baixo, quando alguns membros do alto escalão da FIFA foram acusados de corrupção pelo FBI, algo semelhante aconteceu nesse episódio de 2014 em Os Simpsons. Vejam só que coincidência. Homer é visitado pelo vice-presidente executivo da Federação Mundial de Futebol, a FIFA, que quer que ele seja um árbitro na próxima Copa do Mundo. Ele é prontamente preso por autoridades americanas pelo crime de corrupção. E não podemos esquecer que até a lesão do jogador Neymar na Copa do Mundo foi prevista pelo desenho Simpsons. No 16º episódio da 25ª temporada, o principal jogador brasileiro sofre uma lesão e sai do jogo. Agora repare a semelhança do desenho com a realidade e os fatos. Para tudo ficar um pouco mais assustador, o desenho ainda previu a vitória da Alemanha na Copa do Mundo. Volto a perguntar a vocês, seria isso tudo uma reles coincidência? O colapso econômico da Grécia, previsto em 2012. No episódio Politicamente Incapaz com Homer Simpson, 10º episódio da 23ª temporada. 3 anos antes do colapso da dívida que ocorreu na Grécia este ano e o transformou no primeiro país a não pagar um empréstimo do FMI, o episódio de 2012 dos Simpsons previu o quão inacreditável a situação se tornaria.
Uma pequena faixa mostrando as últimas notícias enquanto Homer aparece em um programa de televisão mostra o título Europa coloca a Grécia no eBay. Será que os gregos chegaram a considerar esta opção em seus momentos mais difíceis? Essa foi a pior crise econômica que a Grécia já passou em toda a sua existência. Seria isso tudo uma coincidência? Um desenho? Praticamente previu anos antes o que iria acontecer. E então, o que você achou do documentário obscuro de hoje? Deixe seus comentários aí abaixo. Também quero convidar vocês mais uma vez a se tornarem colaboradores desse projeto. Continuem a apoiar o canal.